Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos para a playlist de respostas rápidas. Vou-vos falar acerca da selfie na história da arte. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos para um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de respostas rápidas porque posso falar de coisas que eu acho interessantes, sem cronologia, estão a perceber? Sem ter que pensar, agora tenho que dizer isto, isto e isto, não. É assim, o que é que me apetece falar? E vamos lá. Então é assim, eu hoje decidi falar de selfies. Claro que quando eu digo vamos falar de selfies, as pessoas podem se perguntar, mas as selfies são uma forma de arte? Pois é. Vamos ver o que é uma selfie, o que faz de uma selfie uma obra de arte ou não, e qual o papel de se autorretratar ao longo da história da arte. Vamos começar o nosso vídeo com uma questão muito legítima, que é o ponto de partida para tudo aquilo que nós vamos hoje falar. Vamos começar o nosso vídeo por perguntar o que é uma selfie. É uma pergunta fácil, com uma resposta muito fácil. Uma selfie é um autorretrato que é recriado a partir de uma câmara. Esta câmara pode ser de um dispositivo móvel, como o telefone, ou de um outro tipo de média. Da definição de selfie, faz também parte o facto de não existir um curador, ou seja, normalmente é um produto feito pelo próprio autor. É o autor que se autorretrata. Não é um produto de um fotógrafo profissional ou de um editor. Para terminar, a selfie deve ser instantaneamente colocada numa plataforma e ser partilhada com o mundo inteiro ou só com a família, como preferirem. É preciso sair da esfera privada para ir para o mundo global. Ao nível artístico, é muito interessante. Porquê? Porque faz do sujeito da obra o criador da obra. Há aqui uma fusão entre o objeto retratado e o artista. Eles são uma e a mesma coisa. Para passar um sentimento, uma expressão, uma ideia, um conceito ou apenas um retrato da realidade, o artista usa-se a si próprio como sujeito. Isto leva a debates interessantíssimos no mundo da arte, a esta redefinição de papel de criador e de papel de sujeito de obra. É da responsabilidade do artista a coreografia do trabalho, a sua linguagem corporal, a sua proximidade com o objeto, o contacto visual, o adorno, a expressão facial e o meio social. Na verdade, para ser considerada selfie, existem regras que não mudam. Uma selfie deve obedecer a determinadas regras. Por exemplo, o seu formato tem que ser quadrangular. O tamanho tem que ser mais intimista. Deve existir alguma distorção fotográfica. Normalmente, isto está associado à distância da câmara do objeto, que é normalmente à distância do meu braço. Isto faz com que exista alguma distorção. Isto também é típico das selfies. O espaço é pouco dimensional, portanto bastante raso. Deve existir desfocagem no fundo e a paleta de cores deve ser um pouco mais saturada, ou seja, tonalidades mais sépia. Aposto que vocês não sabiam que para ser considerado uma selfie existiam tantas regras, mas é verdade. E se vocês pensarem e se analisarem as selfies mais famosas das modelos e dos artistas, dessa gente, elas obedecem a quase todas estas regras, por isso são consideradas selfies. Na verdade, a selfie não é bem vista na nossa sociedade. É tida como tendo uma ligação muito próxima à vaidade, ao narcisismo. Isto muitas vezes é verdade, mas muitas vezes também não é. Então, para nós mergulharmos a fundo nesta nossa necessidade de tirar fotografias a nossos próprios, de partilharmos a esfera íntima com o mundo, vamos analisar o que é e como surgiu a selfie dentro da história da arte. E vamos fazê-lo em duas fases, sendo que a primeira é a pintura, porque sim, existem selfies na pintura, são chamados autorretratos. E numa segunda fase vamos falar da fotografia, o papel da selfie na história da arte fotográfica, porque as pessoas não começaram a tirar selfies assim neste século, aconteceu há mais tempo. Vamos então para a pintura. Ao longo da história da arte, muitos artistas retrataram-se na sua obra. Alguns poucas vezes,
alguns só uma vez e alguns mais de 100 vezes, mais de 30 vezes. Era um assunto recorrente na sua obra. O que é que isto quer dizer ao nível de história da arte? Qual a razão de se retratar na sua própria obra? Será que é narcisismo? Será que é a sua ideia de importância ou beleza? Ou, no caso do Van Gogh, é por ser tão pobre que não se podia pagar a mais nenhum modelo e então só tinha que retratar a si próprio. Olhava-se para o espelho e fazia-se o retrato porque não havia dinheiro para investir em mais ninguém. Ver o mundo pelo pincel de um grande artista é sempre muito interessante, mas vamos olhar a forma como os grandes mestres se veem a si próprios. Vamos, através do autorretrato, perceber como o artista se vê a si mesmo. O autorretrato dentro da história da arte é tão antigo quanto a arte, porque quando nós vamos analisar as pinturas das cavernas, nós já vemos uma tentativa do ser humano de se retratar na ação. E existe ali uma tentativa de se autorretratar. A primeira selfie da história está, obviamente, numa caverna pré-histórica. Parece que eu estou a gozar, mas é verdade. Havia aqui uma tentativa de se autorretratar. Quando o homem viu o seu reflexo numa superfície, como um lago, ele não resistia a recriar este reflexo numa parede da sua gruta. O homem de Neandertal já se autorretratava com frequência. Também na escultura, o autorretrato surge muito cedo. Este exemplo que vemos é de 1365 a.C. É uma obra do chefe da escultura do faraó egípcio Akhenaten, e aqui vemos o chefe junto da sua esposa, sendo que ele é o que aparenta estar em estado avançado de gravidez. Após a época antiga, temos vários autorretratos marcantes. Por exemplo, com Albrecht Dürer, temos autorretratos que são constantes, ou seja, o Albrecht Dürer retratou-se de forma consistente na sua obra e nós podemos ver a sua evolução como artista e a sua mudança física ao longo da sua carreira. Ele começou com este autorretrato muito jovem, ele tinha apenas 13 anos quando pintou e 9 anos depois pintou este, que é um retrato de um artista segurando uma flor. Aqui percebemos a evolução do seu treino formal. Esta obra é de 1493. 5 anos depois, mais um autorretrato, aqui já com uma carreira de pintura com mais de 14 anos. E este é um autorretrato muito mais famoso, onde podemos também ver a sua técnica a evoluir. Um dos pintores mais conhecidos de toda a história é, sem dúvida, o Leonardo da Vinci. E ele pintou apenas um autorretrato. Foi o bastante para o tornar famoso. Este é um dos mais famosos artistas de sempre. É conhecido como o pai das mais famosas obras da humanidade. E este autorretrato ele pintou em 1512. Na verdade, em 1512, o Leonardo da Vinci era muito mais novo do que aparenta esta obra. Não sabemos porque é que ele se retratou mais velho. Talvez queria saber como é que ficava mais velho, queria passar uma sensação de ser mais maduro, não sabemos. Mas é interessante, porque hoje em dia as pessoas põem filtros para parecer mais novas. E nesta altura o Leonardo da Vinci pintou-se com mais idade. Era uma selfie do seu futuro eu. Portanto, é uma obra interessante. Eu tenho aqui uma cópia em casa, gosto de olhar para ele. Agora vamos ver um autorretrato numa perspectiva mais feminina. Ela é uma pintora, é uma das mais famosas pintoras da história e é a grande pintora da época barroca. Estou a falar dela, da Artemisia Gentileschi. Aqui temos o seu autorretrato enquanto jovem, datado de 1614. Ela está a pintar e é um autorretrato enquanto artista muito importante, mas não é o mais famoso, nem sequer o mais interessante autorretrato de Artemisia. Este é que é. Aqui, Artemisia retrata a face do seu violador como a da vítima e a sua face como a mulher que está a assassinar. Portanto, lembram-se quando eu disse que muitas vezes o autorretrato nos dá uma perspectiva da vida íntima do artista? Neste caso, é exatamente isso. Ela está-se a vingar de uma pessoa que lhe fez mal, colocando a face dessa pessoa no homem que está a ser assassinado, desculpem, e a sua face na jovem que o está a assassinar. É um autorretrato perturbador, mas é um acontecimento da vida dela que ela decidiu usar como veículo da sua pintura. Ela aqui é o sujeito da obra, mas não é bem isso. Isto é um autorretrato mais psicológico do que físico. E é lindíssimo. Dá-nos o que pensar esta obra. E claro que quando falamos em autorretratos, selfies da pintura, temos que falar do Rembrandt. Eu tenho um vídeo aqui no Criarte em que analiso a obra do Rembrandt
através dos seus autorretratos. Eu vou deixar o link. Foi dos vídeos que eu mais gostei de pesquisar. Eu adoro Rembrandt de paixão, o que já é bom. E o Rembrandt é um daqueles artistas que pintou muito e que pintou muito bem e que se autorretratou muitíssimo. Podemos acompanhar toda a sua carreira através dos seus autorretratos. Ele pintou-se a si próprio cerca de 100 vezes. É um dos maiores autorretratistas da história da arte. Quase sempre Rembrandt retrata-se em frente a um fundo simples e o seu traço é bastante honesto. Ele não disfarça os efeitos do tempo e da vida. Para além da sua fisionomia, Rembrandt é extremamente conhecido pelo aspecto psicológico dos seus retratos. Ele retrata-se com humor e com as características psicológicas do momento da sua vida que ele está a viver, que nem sempre é o melhor ou o mais doce. Podemos ver o stress espalhado no seu rosto neste autorretrato impressionante que ele realizou em 1659. Este autorretrato de Rembrandt foi pintado depois de ele ter falido. Portanto, ele perdeu a sua esposa, ela faleceu, logo depois ele entrou ali numa enorme crise financeira e acabou por perder todo o seu dinheiro. E este autorretrato foi pintado depois disto e nós olhamos para o autorretrato e percebemos o stress, percebemos que as coisas não estavam a correr bem. 10 anos depois, ele pintou um outro também muito interessante, que é este. É um autorretrato realizado por Rembrandt com 63 anos de idade. É absurdo de bonito. E um dos pintores de história da arte que tem das pinturas mais interessantes e que me apaixonam profundamente e dos autorretratos mais perturbadores também é o Francisco de Goya. Francisco de Goya é um dos mestres incontornáveis da história da arte. É considerado o último dos velhos mestres ou o primeiro dos novos mestres. Isto agora depende da interpretação. Nós no Criarte, dentro de muito pouco tempo, vamos ter um vídeo acerca dele, porque saímos do neoclassicismo e vamos entrar no romantismo, então vamos falar de Francisco de Goya. Estou louca para falar de Francisco de Goya. Simplesmente conhecido como Goya, ele sofreu nos últimos anos da sua vida de problemas físicos e, acima de tudo, de problemas mentais. E isso é-nos mostrado nos seus trabalhos, como é exemplo desta obra. E depois deste período assim intenso de Goya, chegamos a um pintor que tem um dos autorretratos mais famosos da história da arte. Eu vou colocar aqui, vocês sabem logo quem é. Estão a ver? Pois é, Gustave Courbet, um dos mais famosos autorretratos do mundo. É este. Courbet é um pintor realista, famoso e genial. Também era um gênio na autopromoção do seu trabalho e das suas ideias artísticas. Aliás, nós temos um vídeo muito interessante acerca de Courbet, quando eu falo de obras de arte que não podemos ver, que é Os Partidores de Pedra, que é uma obra que desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial, que vocês podem ver esse vídeo onde eu falo mais acerca do Courbet. E ele, ao longo de toda a sua carreira, decide-se promover, muitas vezes usando os seus autorretratos para as pessoas verem. Não só quão bom ele era tecnicamente, realisticamente também, mas também para se expressar os seus sentimentos assim, o que lhe ia dentro da alma. Ele punha para fora através dos seus autorretratos. E este é o mais famoso de todos, é uma obra de 1844, chama-se O Homem Desesperado. Na verdade, esta obra foi realizada quando Courbet era ainda relativamente desconhecido no mundo da arte e estava desesperado por atenção e pelo sucesso. A atenção até chegou, infelizmente para Courbet, não foi de forma positiva, sendo que o pintor foi exilado de França em 1873 devido às suas visões políticas. Ele teve uma vida interessantíssima, caótica e muito interessante falar sobre ele. Vamos avançar. Agora vamos para um pintor que eu também gosto. Eu gosto de todos, já repararam? É um pintor muito expressivo e as suas obras são muito expressivas. Estou a falar de Edvard Munch. Edvard Munch recorreu também a si próprio como modelo do seu trabalho. Os seus autorretratos mostram a sua visão do mundo, em especial a mágoa do que ele considerava a forma injusta como as mulheres o tratavam na sua vida. E um exemplo é esta belíssima obra, chama-se Cinzas, é uma obra de 1894. É um autorretrato muito pouco comum, foi realizado depois de Munch se ter apaixonado perdidamente por uma prima, tiveram um caso escaldante e depois ela deixou e ele, inconsolado, desatou a pintar. Ele era uma pessoa assim um bocadinho estranha. Uma obra interessantíssima, interessantíssima, mas pronto, é uma obra, é assim um autorretrato diferente. Mas vocês estão a ver que existem vários tipos de autorretratos na história da arte e contam-nos muito. Portanto, é muito mais que, ele era assim. Não, não é só ele era assim fisicamente, ou ele era assim, mas a vida que tiveram, as paixões, os desesperos, a vontade de se promover, a vontade de se curar de alguma dor, a vontade de dizer mal da ex, também acontece.
Enfim, vamos avançar, vamos para um impressionista agora, vamos tornar as coisas mais leves. Este é Claude Monet. É um nome incontornável da arte, toda a gente o conhece. Ele sofria de cataratas, o que pode ter influenciado alguns efeitos visuais da sua obra, e este é um seu autorretrato famosíssimo, com boné, de 1866. Aqui vemos as cores e a magia que nós associamos sempre ao Monet. Ainda em França, e também desta fase, temos um pintor que eu gosto muito mais do que Monet. Que é este? É o Lautrec. Henri de Lautrec, ele é um artista francês conhecido pela sua licença poética em se autorretratar. Eu vou-vos explicar porquê. Na verdade, na vida real, o Toulouse-Lautrec era desfigurado. Os ossos dele foram partidos e não cicatrizaram de forma correta. As pessoas gozavam imenso com ele era extremamente baixo, tinha muitas deformidades. E o que ele fazia era se autorretratar de uma forma extremamente lisonjeadora. Ele retratava-se como se sentia, assim lindo. Acho muito bem. Na verdade, na maioria dos seus autorretratos, ele esconde a parte inferior do corpo, como é exemplo deste trabalho que estamos a ver, de 1882. Outras vezes, o Lautrec retratava-se como ele queria ser visto, como ele achava que seria o seu destino desfigurar, como é o caso desta obra de 1883. Duas obras interessantíssimas. E agora, se vamos falar de desfigurar e de pessoas que retratavam aquilo que sentiam, chegamos, claro, ao Vincent van Gogh. Eu disse no início que Vincent, ele retratava-se muito por falta de dinheiro. Ele não tinha dinheiro para contratar modelos. E então retratava-se a si próprio. Na verdade, ele queria parar de pintar as paisagens e os interiores de estúdio e queria contratar modelos. Mas como era pobre, acabava por se retratar a si mesmo. E assim temos 30 autorretratos em menos de 4 anos de carreira, incluindo este que estamos a ver, que é um autorretrato de Vincent, de 1888, ou este com a orelha ligada, de 1889, ambos famosíssimos. E ambos muito, muito conhecidos por nos darem uma visão do que é o artista por dentro, porque toda esta forma de se pintar, estas curvas, estas espirais e estas cores, tudo isto demonstrava aquele turbilhão que ele sentia lá dentro. Outro pintor muito famoso por usar nas suas selfies aquilo que ele sentia é este, Egon Schiele. É um expressionista. Na verdade, ele é conhecido como o expressionista dos expressionistas. Ele é conhecido por mostrar corpos desfigurados e muitas vezes inclui nus muito provocativos, especialmente para a época. Ele faleceu muito jovem, apenas com 28 anos, mas imortalizou-se nos seus autorretratos. Agora vai haver uma grande retrospectiva de Schiele em Paris, eu acho que vou agora em abril, depois eu digo-vos se vou ou não, depende. Logo se vê. Entretanto, entramos aqui na história da arte na Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial faz com que muitos pintores tivessem medo de pintar. O Hitler não gostava de arte moderna. Eu não gostava de nada. E decidiu que não queria arte moderna. Todos os pintores da arte moderna acabavam-se. E toda a arte moderna era para destruir. Ele chamava-lhe os pintores degenerados. Claro que ser chamado de pintores degenerados pelo Hitler era assim uma prova acabada do quão bom pintor se era. Há um pintor conhecidíssimo por ser considerado degenerado, que usava isso como um título, e é um bom título. Estou a falar de Max Beckmann, um artista genial, muito bem sucedido e considerado degenerado por Hitler. Os seus autorretratos são incríveis e podemos ver a influência dos mestres anteriores na sua obra, como por exemplo o Rembrandt. Este é um autorretrato delicioso, que é o autorretrato com um copo de champanhe, uma obra de 1919. E claro que depois temos aqueles autorretratos que entraram direto na cultura pop de uma forma inacreditável. Um desses exemplos é a Frida. Toda a gente conhece a Frida Kahlo, uma grande artista mexicana, cujos autorretratos fazem parte da nossa vida, estão presentes em todo o lado. É impossível fugir aos autorretratos de Frida. Frida começou-se a retratar ainda adolescente e é até hoje considerada a mais vaidosa dos grandes artistas, sendo que o seu trabalho inclui quase sempre características divergentes dos padrões de beleza. Na verdade, a Frida, ao realizar o seu trabalho, exagerava as formas que eram consideradas feias pela sociedade. Os pelos no bigode e aqui, aquelas roupas. Portanto, ela retratava-se de uma forma muito pouco feminina, para o que era considerado feminino na época, e ela gostava de exagerar a sua feiura, que ela não era uma mulher feia, mas ela queria retratar-se
assim. Os seus autorretratos são também muitas vezes lotados de plantas e de animais, como é o caso deste seu autorretrato com Bonito de 1941. Na obra de Frida temos também muitos autorretratos de interior, como este com o seu cão em 1938. Os seus autorretratos são para a artista uma forma de expressar e aliviar a dor física e emocional, que torna, obviamente, os seus autorretratos muitíssimo poderosos. É uma forma diferente de fazer uma selfie. É arte. Outro pintor muito famoso que também tem assim uma carga forte nos seus autorretratos é o Pablo Picasso. O Pablo Picasso retratou-se muito jovem, em 1896, e quando nós olhamos para este autorretrato, ele não se assemelha em quase nada à ideia que nós temos do artista. Nós temos fotografias, vídeos do artista e nós não temos esta ideia dele, mas ele, em jovem, retratou-se desta forma. Tal como Rembrandt, antes dele, as suas selfies detalham o seu processo artístico ao longo da sua jornada criativa. Este é do início do seu período azul. O Picasso com apenas 20 anos. E 6 anos depois temos o seu primeiro autorretrato cubista, já na sua fase cubista. E finalmente, no verão de 1972, temos este autorretrato enfrentando a morte, que é o seu último. Fabuloso analisar a obra de um artista através dos seus autorretratos. Convido-vos a fazerem isso. Vamos terminar esta parte do vídeo dedicada à pintura com um autorretrato de Andy Warhol. Este era um artista que dizia de forma pouco séria que criava selfies para se lembrar que ainda estava vivo. E esta é uma criação de 1978. E falámos de uma forma muito breve do que é o autorretrato na arte ao nível da pintura. Na próxima parte do vídeo vamos falar da fotografia. Apesar de, na nossa sociedade, a selfie ser muito ligada à ideia de narcisismo e de vaidade, afinal, ela sempre esteve presente ao longo da história da arte. Na outra parte deste vídeo, onde falámos acerca da pintura, perceberam que não é só o narcisismo e a vaidade que levam um artista a querer ser o sujeito da sua obra. São coisas mais sérias, são o querer expressar a dor, o querer mostrar a evolução do seu talento, o querer se autopromover, o tentar curar-se dos seus demónios pessoais. Enfim, existem muitas coisas por trás do artista se querer autorretratar. Na fotografia é exatamente a mesma coisa. Também na fotografia, desde a invenção da fotografia, que está presente a ideia de se autorretratar. A fotografia é uma forma de arte, uma forma belíssima de arte. Eu gosto bastante e estou louca para fazer vídeos acerca de grandes fotógrafos, mas ainda temos muita história da arte da pintura até lá, não é? Mas vamos começar com Robert Cornelius, que em 1893 tirou esta fotografia a si mesmo. Na parte de trás, Cornelius escreveu "The first light picture ever taken", ou seja, a primeira foto alguma vez tirada. Obviamente que isto não é verdade. Esta não foi a primeira fotografia alguma vez tirada, foi a primeira selfie. Assim, com o intuito do ser. Estávamos a viver uma corrida à fotografia, todas as pessoas queriam dominar esta média e fazer lucro com ela, portanto, ele decidiu-se autorretratar. Na verdade, a primeira fotografia foi esta. É uma fotografia de 1826 de Nicéphore Niepce. E temos uma ainda mais famosa, considerada por toda a gente a primeira verdadeira fotografia da história da arte e não apenas uma brincadeira com a câmara ou uma experiência, um experimento. É a fotografia de Louis Daguerre, que é a famosa Vista de Boulevard do Temple, uma obra de 1833. Esta sim considerada a primeira fotografia da história da arte. Claro que apesar destas duas imagens serem mais antigas, podemos considerar que Robert Cornelius estava mais motivado a retratar-se a si próprio do que a captar uma imagem da janela ou fazer uma experimentação. Também é muito possível que esta selfie de Cornelius tenha sido mais uma necessidade que outra coisa. Ele podia estar a querer regular a câmara e não tendo ninguém ali perto, fê-lo a si próprio.
Ou então estava só a experimentar? Ou então o Cornélios queria mesmo ser apenas o primeiro na história a se autorretratar através da fotografia? Não sabemos. A verdade é que com a evolução da máquina fotográfica, do objeto em si, tornou-se mais fácil de ser transportada, mais fácil de ser manuseada, então começaram a surgir muito mais experiências de grandes fotógrafos cujo sujeito era a eles próprios, ou seja, começou a haver então as ditas selfies. E um dos primeiros casos é este. Jean-Gabriel Eynard, em 1847, autorretratou-se. São muitos os exemplos de fotógrafos que usam o seu autorretrato para demonstrar as suas qualidades técnicas, para encontrarem clientes com uma amostra dos seus possíveis serviços, para se promoverem junto ao público. Isto era comum, quer aos fotógrafos profissionais, quer aos fotógrafos amadores. Na verdade, esta prática ajudava o próprio fotógrafo, o artista, a perceber o mecanismo que estava a usar, a perceber a máquina, a perceber a velocidade do disparo, a perceber a objetiva, a fazer experiências que provavelmente ele não tinha modelo para as fazer e assim podia as fazer de forma gratuita, porque se estava a usar a si próprio. Portanto, muitas destas selfies são às vezes acidentes, outras vezes estudos do material que o fotógrafo estava a usar. Na verdade, as selfies destes tempos podiam ser feitas com a ajuda de assistentes ou completamente sós, como foi o caso de Cornélios. Mas era possível também com a ajuda de espelhos, ou mesmo segurando a câmera à distância do seu braço, algo que nós hoje em dia vemos muitas vezes. Outra forma de produzir selfies era com a ajuda de disparadores de obturador, o que tornou o processo bem mais fácil. Claro que a maioria dos grandes fotógrafos da história se retrataram através da fotografia. Vamos ver alguns exemplos. Aqui temos Alfred Stieglitz, com este seu autorretrato, que foi efetuado em 1907, mas só foi impresso em 1930, quando ele o ofereceu como presente à sua esposa, a famosa artista Georgia O'Keeffe. Também Edward Steichen, amigo de Stieglitz, fez uma série de autorretratos no seu estúdio por volta de 1917. Outra coisa que estes fotógrafos também gostam de fazer é mostrar o seu processo de trabalho, ou seja, eles fotografavam-se a fotografar. Isto é muito bonito, é muito interessante. Uma das fotografias mais conhecidas da famosa Ilse Bing é um autorretrato brilhante com um espelho, captado de ângulos múltiplos, o momento em que a fotografia é tirada. Outra fotografia famosa é esta de Walker Evans. Não sabemos exatamente o que levou Walter Evans a tirar esta sua fotografia no seu estúdio em 1927. Talvez algo lúdico, ele apenas se divertindo, ou algo mais técnico, como Evans a testar a rapidez dos disparos da sua câmara. Alguns anos depois, Evans tirou esta série no photobooth, isto décadas antes de Andy Warhol fazer. Outro exemplo é Weegee, que tirou mais de 1500 autorretratos ao longo da sua carreira. Alguns desses fazem parte da sua interessantíssima série Distorção. E claro que a fotografia também acompanha os momentos da arte. A fotografia deu um enorme salto com o dadaísmo e com o surrealismo. Surgiu um novo tipo de fotografia, logo surgiu um novo tipo de selfie, como é o caso desta fotografia de Erwin Blumenfeld. Aqui Blumenfeld explora a sua técnica no quarto escuro ao fazer uma série que explora o seu autorretrato ao longo da sua vida. Outro exemplo famoso é o de Man Ray. Eu gosto muito de Man Ray. Aqui vemos um autorretrato solarizado de 1932. Uma década depois, Man Ray aperfeiçoa a sua técnica fotográfica e mostra-nos o seu aspecto meia barba. Também Imogen Cunningham, uma das minhas preferidas, fez autorretratos experimentais ao longo de toda a sua vida, sendo um dos mais famosos este de 1920. E claro, este autorretrato com espelho partido de 1973, feito pouco antes do final da sua vida. Ao longo dos anos 50 e 70, muitos fotógrafos não resistiram a fotografar a vida cotidiana, o que nos leva para os Estados Unidos da América a uma grande explosão de talento fotográfico nesta altura no país e leva-nos para, mais uma vez, fotógrafos famosíssimos a se retratarem, desta vez num contexto mais social, na rua. Temos desse exemplo a Vivian Maier e também Lee Friedlander, que captou inúmeras imagens de si mesma em janelas e na estrada, enquanto documentava a paisagem americana dos anos 60. A Vivian Maier gostava de tirar fotografias do seu reflexo em várias superfícies. Estas imagens mostram-nos um pouco como era a vida na sociedade nesta época, como eram os costumes, como eram as pessoas, como eram as roupas, como eram as vivências. Também colocam o autor no centro da sua obra. Isto aqui já são fotografias com pretensão artística, portanto já são fotografias como
obra de arte, não é um experimento, não estão a tentar descobrir como é que a máquina funcionava, não. Isto são artistas a produzir arte e a colocar-se como sujeito da sua obra. O artista é o ponto central da obra. Nos anos 70, o mundo da arte conheceu uma nova abordagem ao autorretrato fotográfico com trabalhos como os de Ana Mendieta. No caso de Mendieta, o seu trabalho é performativo, documentando ações, ou seja, a artista mergulha o seu corpo na natureza. Outro exemplo interessante é o de Francesca Woodman. Ela apresenta-nos este incrível autorretrato com apenas 13 anos de idade e, ao longo da sua curta vida, continuou a produzir imagens belíssimas em que ela própria se inclui. O trabalho de Francesca é íntimo, é enigmático, tudo isso ao mesmo tempo. E claro que temos este que é muito conhecido, que é o Robert Mapplethorpe, que explora género e sexualidade no seu trabalho, em destaque destes seus 2 autorretratos de 1980, em que no retrato ele aparece usando maquilhagem e no outro apresenta-se como um género hipermasculino. E para mim, dos melhores exemplos é a Cindy Sherman, não só porque ela é a minha preferida, assim, da vida. Eu adoro o trabalho de Cindy Sherman. Fui a uma exposição dela sobre o feio aqui há pouco tempo em Zurique e fiquei apaixonada. Eu queria ter 2 milhões para comprar uma fotografia dela, porque o trabalho mais barato dela é assim 2 milhões. Eu queria tanto. Vou-vos mostrar. Vocês também vão gostar de certeza. Se não a conhecem já, claro, ela é muito famosa. A Cindy Sherman iniciou o seu incomparável trabalho com autorretrato, com uma série que ela atua como diversos personagens, numa viagem de autocarro. Alguns anos depois chegou a série Untitled Film Stills. Aqui Sherman encarnou vários personagens fictícios acompanhados em ambientes que remetem para filmes icónicos. Esta é, sem dúvida, a minha face favorita dela. Tem tantas camadas, nós olhamos para uma imagem de Cindy Sherman e vemos como ela encarna um personagem iconicamente feminino, subvertendo o papel da feminilidade naquele projeto, e ela retrata-se a si própria. E normalmente nós vemos o fio do obturador para nós percebermos que é ela a autora. Isto é tudo pensado e é tudo feito de propósito. Portanto, o trabalho dela tem muitas camadas, é um trabalho extremamente intelectual, é um trabalho muito subversivo, é um trabalho que me faz pensar. Eu gosto muito dela. Vamos avançar, senão estou aqui o resto do vídeo a falar de Cindy Sherman. Depois, a Sherman, ao longo da sua carreira, continua a criar um enorme acervo de trabalho fotográfico. É interessante, é refletivo, é provocador, abrange vários assuntos, estéticas, tudo isso colocando-se sempre a si própria na frente da câmara. Portanto, todo o trabalho dela é com ela. Enquanto debate classe, natureza de representação, identidade de género, o medo, a repulsa e também o envelhecimento. Convido-vos mesmo a conhecer a Cindy Sherman. E agora vamos saltar já para os anos 90, vamos conhecer outra mulher fantástica da fotografia. Esta senhora é Carrie Mae Weems. Ela tem uma série que é Mesa de Cozinha. Aqui ela mistura a ficção com momentos autobiográficos, enquanto ela própria se senta na sua cozinha e nos leva a examinar uma série de estereótipos acerca da vida dos afro-americanos. Temos também o trabalho de Jen Davis, mais uma grande fotógrafa que eu também vos convido a conhecer. No seu trabalho ela explora a relação com o seu próprio corpo, com o seu corpo e com o corpo do seu parceiro e também entre ela, entre a Jen e a própria câmara. Depois temos outro exemplo, o Ai Weiwei, que trabalhou numa série de autorretratos quando vivia em Nova York nos anos 80. Esta era a sua forma de documentar a sua vida, os seus amigos, isto antes de ele descobrir as redes sociais, porque depois passou a usá-las como ferramenta passiva e eficaz de comunicar, fugir da censura e também como forma de testemunho das suas batalhas pessoais e artísticas contra uma ditadura que o perseguia. Isto foi tudo de forma muito breve, assim, uma contextualização breve do autorretrato fotográfico na história da arte. Passámos por vários fotógrafos famosos, alguns que eu já conheci, outros não, alguns que eu adoro de paixão, e chegamos agora ao momento da história com as redes sociais, que nós vemos aqui o Ai Weiwei a usar como plataforma da sua arte, e aqui então cruza-se o autorretrato fotográfico artístico com aquilo que nós sabemos que é selfie hoje em dia. Há agora então aqui um cruzamento das duas coisas. O manuseamento fácil e rápido de uma máquina fotográfica, nomeadamente nos nossos telefones, mudaram consideravelmente a ideia de autorretrato. No entanto, as motivações mais básicas, a vontade de se expressar, continuam a ser as mesmas. Claro, nem todas as selfies são uma forma de arte. Longe disso. Mas algumas são. Não existe uma diferença de natureza entre o autorretrato fotográfico feito por um artista e uma selfie feita por qualquer um de nós. Não existe. Chamar uma determinada selfie de arte, isso agora é com cada um de nós. As selfies funcionam de maneiras variadas. Elas afirmam,
revelam, escondem, questionam, subvertem o olhar de género e de modelo de comportamento, testemunham e, acima de tudo, colocam o controle nas mãos do sujeito. Somos nós que decidimos como, quem e onde reside o nosso projeto. As selfies têm sido parte da história da arte e podem ser arte com um grande poder de repercussão. De forma breve, vimos o autorretrato na pintura ao longo da história da arte, vimos o autorretrato fotográfico ao longo da história da arte e chegámos às selfies. E então percebemos que realmente, objetivamente, não há diferença de performance quando um artista está-se a autorretratar fotograficamente e quando um amador está a tirar uma selfie. O que é arte, o que não é arte, depende dos olhos de cada um. E depende também do que o futuro vai dizer que era arte ou não era. Ela não é. Por hoje é tudo, terminamos este vídeo acerca da selfie na história da arte, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de apoiar o nosso canal, para tal basta clicar no botão que está aqui por baixo, que diz subscrever, podem fazer um comentário simpático, podem fazer um gosto, podem partilhar os nossos vídeos com outras pessoas, podem pagar-me um café, o link está aí abaixo, eu agradeço sempre, muito obrigada, eu agradeço sempre que me pagam um café. E podem também tornar-se membros do Clube Criarte, para tal basta clicar no botão que diz aderir, ok? Por hoje é tudo, voltamos na próxima semana com mais atualizações. Eu sou a Sara, fiquem bem e olha, vão tirar selfies. Tchau!